É difícil se implantar na Europa, conseguir as autorizações para os registros de produtos como medicamentos, alimentos, cosméticos, produtos para a saúde. Será que uma empresa brasileira conseguiria obter a autorização num tempo razoável? Como é que isso está sendo tratado? É a questão que cotidianamente eu recebo das pessoas que me procuram para saber se de fato isso é possível. Claro, como eu já havia dito em outros vídeos, o interesse pela Europa cresceu muito e então é uma alternativa que as empresas estão encontrando para ficarem mais atraentes e fazerem os seus negócios crescerem, inclusive superando esse momento de crise no Brasil. Olha, não vou dizer que é a coisa mais simples no mundo, mas o que a gente pode notar até é que, em razão da Anvisa ter se harmonizado muito fortemente nos últimos anos com os padrões europeus, as empresas brasileiras já se encontram num patamar bem elevado em termos de GMP, por exemplo. Então, os estándares de qualidade e segurança se equivalem muito já àqueles que foram estabelecidos aqui pela Europa. Agora, recentemente, para quem trabalha com equipamentos médicos, nós tivemos uma nova aprovação, está sendo implementado. Isso está causando uma certa insegurança no mercado local já. Então, pode ser que venha a ser também um motivo a mais para as dificuldades que eventualmente a empresa brasileira encontre ao se estabelecer na Europa. Mas a grande questão, eu acho que deve ser pensada e refletida pela empresa brasileira é quais os países que ela pretende ter presença. Óbvio que nós sabemos que nós estamos na União Europeia, que hoje nós temos também um sistema de registro comum para os países da União Europeia. Porém, o que diferencia, e uma questão muito sensível que nem todos estão a par, é que as escolhas desses países, no primeiro registro pelo menos, podem significar toda a diferença do seu resultado final, do seu processo de aprovação. Então, você deve estudar com mais afinco, porque não é que é exatamente o mesmo, ao contrário. Se você tiver presença em países que são ainda mais rigorosos, com GMP ou outras questões relativas à qualidade e segurança do seu produto, isso pode dificultar nos demais países da União Europeia. A questão não é tão óbvia assim para se entender numa primeira palavra, mas é já um ponto a se refletir. Qual é o país que você deseja ter presença? Quais são os países efetivamente que estão mais alinhados com o que você tem? Porque você pode aumentar esse rigor na medida que você escolher países que disponham de legislações mais rigorosas em determinados assuntos. Então, você deve ter este foco, ou talvez mesmo, por uma questão até de economia, porque o preço muda muito, fazer um primeiro registro num determinado país da União Europeia e depois sim perquirir o registro nos outros países. Mas uma coisa muito interessante, boa, é que você pode ter presença física na Europa sem que tenha que necessariamente abrir a sua empresa, tirando todos os alvarás e autorizações, como no caso do Brasil. Você pode fazer isso através de um representante legal local. Isso é muito favorável, isso antecipa muito as coisas e lhe permitirá pedir o registro tão logo estabeleça essa representação local. Então, essa é a informação que eu tenho hoje sobre a União Europeia. Vale a pena pensar e investir neste mercado tão atrativo.